porque ela é praticamente toda ela embasada em doutrinas e ensinamentos da nossa fé cristã. A teologia, os estudiosos sempre estão se debruçando sobre a carta de Romanos, porque ela fala, né, de tantos ensinamentos e doutrinas que a igreja ensina, que é a justificação pela fé, né, a glorificação, a santificação e tantos outros ensinamentos. E Paulo, ele escrevendo aos romanos, ele tinha um objetivo. Essa carta era para ele fazer uma apresentação dele mesmo como apóstolo e o desejo que ele tinha de chegar em Roma para também estar com aqueles irmãos de Roma, para ensinar, para aconselhar, exortar, porque a igreja de Roma, meus amados, se você observar na história, né, e nas próprias escrituras, você vê que foi uma igreja que surgiu praticamente do nada. Não teve um apóstolo que implantou uma igreja em Roma, porque Roma era a capital do Império Romano, então era praticamente a última cidade, né, o último país praticamente daquele império a ser alcançado pelo Evangelho. Se você observar de onde o Evangelho começou, ali em Jerusalém, para a Itália e Roma, então era uma distância muito grande. E como é que o Evangelho, como é que lá em Roma apareceu crentes? É um processo de salvação que muitas vezes nós cristãos não entendemos, mas Deus, com os seus mistérios, colocou crente antes mesmo dos apóstolos chegarem lá, em Roma. E tudo indica que foi no Pentecostes, ali, onde Deus derramou o seu poder sobre os discípulos ali, que estavam reunidos, como fala, e foi derramado o Espírito Santo de Deus, como fala lá em Atos 2. E ali, em falar novas línguas, quando o Espírito Santo foi derramado, né, sobre os apóstolos e aquele povo que estava reunido ali, como a gente vê, teve pessoas que estavam ali em Jerusalém que ouviram o Evangelho, as boas novas, na sua própria língua. E como é que aqueles homens que não estudaram, aqueles homens que eram pescadores, aqueles homens que eram ali daquela região, iam falar em línguas estranhas que mesmo ele não tinha nem conhecido? Se você puder abrir a palavra, abra sua Bíblia lá para a gente acompanhar. Em Atos 2. Atos, capítulo 2. Diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém, estando habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, olha aí, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: porventura não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Veja aí. Aí fala de que regiões eles são: partos e médios e elamitas, e os que habitavam da Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros de onde? Romanos. Forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Então, tinha gente de Roma presente ali em Jerusalém que ouviram naquele dia o Evangelho,
na descida do Espírito Santo e levou esse evangelho para Roma quando voltou para a terra dele. Veja como o poder de Deus, a maravilha do evangelho alcançando a capital, Roma. Mas só que Paulo escreve aos crentes que estão em Roma, mas eles estão lá sem apóstolos, praticamente vivendo o evangelho como eles ouviram a princípio, e não tem ninguém para degostá-los, para ensiná-los de perto, para acompanhar. E Paulo tinha esse desejo de estar com eles lá. Voltando para o texto que a gente começou a ler, o que é que a gente pode entender disso, amados? Que o evangelho, para ser pregado, conforme a gente lê o texto de Atos 2. Primeiro, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que se encher do Espírito Santo de Deus a cada dia para poder falar desse evangelho. Porque como é que você vai falar de alguém? Como é que você vai falar desse poder se você mesmo não tem esse poder? Você vai observar que muitos tentaram fazer isso e foram envergonhados. Teve uns jovens que tentaram expulsar demônios no nome de Jesus Cristo, a quem Paulo pregava, mas nem ele sabia quem era Jesus Cristo, porque eles só ouviram que Paulo pregava no Jesus Cristo e expulsava demônios e fazia milagres e maravilhas, mas foram tentar fazer a mesma coisa e foram envergonhados. O demônio foi e espancou eles, deixaram quase nus, envergonhados diante daquela multidão. Então, para você pregar o evangelho, uma mensagem tão importante, que hoje a gente tem debaixo do nosso braço, andamos para cima e para baixo, e muitas vezes a gente não procura se alimentar, se encher e conhecer daquele Deus, do Senhor Jesus Cristo, a quem servimos, para pregarmos o evangelho. Primeiro, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Precisamos a cada dia buscarmos esse revestimento do Espírito Santo de Deus. E amados, quando Paulo ele escreve aos Romanos, ele vai ter esse entendimento. Por quê? Porque como aqueles irmãos estavam mais próximos do império, estavam mais próximos do imperador, estavam perto vamos dizer assim, dos direitos, dos privilégios, né, que tinha ali em Roma, o cidadão romano. Então, Paulo ele observava que aqueles crentes poderiam ser facilmente influenciados pelo sistema ao qual eles viviam ali naquele império, lá em Roma, lá na capital romana. Se você observar logo depois que ele fala esses dois versículos que a gente citou na mensagem, você vai observar que ele começa falando dos pecados, da ira de Deus sobre aqueles que cometem tais pecados. Ele sai citando. Eu não vou ler para a gente não perder tempo, mas você em casa vai observar que ele sai citando pecados que os pagãos, no caso o povo romano, eles cometiam. E no final ele vai dizer o seguinte, no final do capítulo 1 ele diz o seguinte, no versículo 32, deixa a tua Bíblia aberta para a gente acompanhar, diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, pois que são dignos de morte, os que praticam tais coisas, não somente as que fazem, mas também consentem aos que as praticam. Então não é só você estar no meio praticando juntamente com aquele povo, mas se você está no meio e consente naquela prática que está acontecendo, uma prática pecaminosa, você também está sendo conivente com o pecado daquele povo. Veja o quão grave é o que Paulo está dizendo aos romanos, aos crentes que estavam em Roma. Então, tudo indica, amados, que eles estavam, vamos dizer assim, vivendo o Evangelho à sua própria maneira, porque não tinha ninguém para os direcionar, para os guiar. E quando
engolir eles por causa do Evangelho, eles se moldavam, né? Se moldavam ao sistema. Aí a gente vai ver lá em Romanos Paulo dizer: irmãos, não vos conformeis com este século. Então quer dizer, conformar é o quê? Não entre na forma do que o mundo está pregando, não entre na forma desse sistema que está reinando. Não se conforme com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque somos crentes em Cristo, temos a mente renovada. Aleluia. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o seu nome. E isso é o que faz nós vivermos, como fala aqui, no versículo 17, de fé em fé. Somos nós justiça de Deus. Deus se fez justiça de Deus. O próprio Jesus veio e nós hoje desfrutamos e somos justiça de Deus. Ele se entregou, ele assumiu o nosso lugar naquela cruz, assumiu a nossa culpa, foi crucificado em nosso lugar, porque nós é que era para estarmos naquela cruz. Se Jesus não morresse por nós, pelos nossos pecados, nós não estaríamos hoje aqui. O plano de salvação não se cumpriria nas nossas vidas hoje aqui. Glória a Deus por isso, porque Jesus, ele se fez justiça de Deus, para que eu e você, também fôssemos justiça de Deus. Glória a Deus por isso. Louvado seja o seu nome. Naquela época, amados, só para questão de informação, para nós, o Evangelho, a palavra Evangelho, ela era comum na época. Você sabia que o imperador romano, ele tinha um mensageiro que chegava de cidade em cidade, e quando ele chegava na cidade, ele gritava: Evangelho! Então todas aquelas cidades se juntavam para ouvir a mensagem daquele mensageiro, porque ele dizia o seguinte: o imperador está vindo aí, cada um se organize, porque ele tem Evangelho. O que é que significa Evangelho? Boa notícia, boas novas. Veja, então quer dizer, o Império Romano naquela época ele tinha um Evangelho que era representado na figura do imperador. Veja que não é uma palavra nova. O povo da época conhecia o que era Evangelho, mas só que Paulo, no texto, ele vai falar o quê? É o Evangelho de Cristo. Não é qualquer Evangelho. Hoje, o que é que a gente tem observado? Hoje, tem se pregado outro Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. Por isso que a igreja hoje tem que tomar muito cuidado. Porque o que a gente tem visto na internet, a gente não pode beber, muitas vezes, daquela pregação, daquele ensinamento que muitas vezes não é Evangelho. Por isso que precisamos ir para as Escrituras. Será que aquilo que está sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus? Será que esse Evangelho que está sendo pregado nas redes sociais, aquele Evangelho da moda, está sendo o Evangelho de Cristo, de Jesus Cristo? Um Evangelho que não tem mais poder, um Evangelho que não tem mais salvação, que não tem mais conversão, que não tem mais arrependimento. Você pode vir e você muitas vezes não é confrontado, não é abraçado para sair de uma vida de pecado, mas se mistura naquele meio ali e termina ficando do jeito que está, porque ninguém mais prega o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo traz mudança, traz transformação. O homem ele não permanece mais na vida que ele vivia. Se ele vivia numa vida de pecado, de tristeza e angústia, por causa do pecado que ele vivia, em Cristo, ele vai receber os perdões do pecado. Ele vai ter essa consciência de arrependimento, de conversão, e vai
seguir o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Cristo. Aleluia. Porque esse Evangelho, ele tem poder. Glória a Deus. Porque esse Evangelho, ele traz salvação, ele traz libertação, ele traz e pode fazer o que eu e você não temos força para fazer. Aleluia. Só o Evangelho de Jesus Cristo, só a mensagem do Evangelho com seu poder é que pode trazer essa libertação, essa salvação para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E esta noite, como é um culto de missões, precisamos estar atentos, abrir bem nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa pregar o verdadeiro Evangelho. Não desistir de pregar, falar do amor de Deus, aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Não é fácil, meu amado. Não é fácil, porque o mundo, muitas vezes, como fala o Senhor Jesus, nos rejeita. A mensagem dói nos ouvidos quando se fala a verdade, quando se fala o verdadeiro Evangelho. A realidade é essa. Por isso que muitos têm conquistado seguidores nas redes sociais, porque têm falado o que o coração, o que massageia o ego, o que é bom, o que faz a pessoa se sentir bem. Hoje não querem ser chamados mais de pastores, de missionários, querem ser chamados de coach. É coach, eu vou te passar uma fórmula, um ensinamento que você vai se sentir bem, mais leve. Tem os seus benefícios? Tem. Mas se não tiver Evangelho, se não tiver a palavra de Deus sendo pregada e confrontando o homem, não vai trazer nenhum benefício para a eternidade. Pode trazer um benefício passageiro para você aqui na terra, mas o que estamos fazendo hoje aqui na terra, estamos nos preparando para a volta de Jesus. E nós queremos subir, e não queremos ser egoístas, porque a igreja hoje tem sido muitas vezes egoísta. Eu recebi o Evangelho, eu sou, vamos dizer assim, como dizem, né? Eu sempre escutei, né? Nas conferências missionárias, nos cultos que participei de missões, o crente 3S. Os irmãos já devem ter ouvido e sabem muito bem, os crentes, né? 3S, né? Salvo, sentado, está aí sentadinho, né? E satisfeito. É os 3S. Ele está salvo já, ele está sentadinho aí no seu conforto, né? Na igreja que tem ar-condicionado, tem um ar-condicionado, senão ele procura perto do ventilador para ficar bem confortável e satisfeito, porque ele já tem a salvação dele, o resto agora não me importa mais. Será que o Senhor Jesus ele te salvou para você ficar aí sentado no seu plano? Essa é a pergunta que ele faz para mim e para você hoje, essa noite. Você está, como um crente 3S, sentado, salvo e satisfeito? A mensagem precisa nos confrontar. Precisa tirar a gente do conforto. Porque, como foi falado aqui no Jogal, quem esteve atento, prestou atenção, todos os dias tem vidas, pessoas indo para o inferno, morrendo sem Jesus Cristo. E eu e você tem feito o quê? Muitas vezes a gente não tem nem orado. A gente não tem nem orado pelo perdido. A gente está acomodado. As drogas todo dia a gente vê aí. Não precisa a gente ir para outro país para ver não morte, não. Todos os dias no nosso bairro aqui, em qualquer lugar onde estivermos, a gente vê. A droga leva mais um. E aquele jovem, será que ele escutou de Jesus? Se ele escutou, em algum momento Deus permitiu que ele escutasse, o sangue dele está livre daquele que estava perto dele. Mas se você passou por perto dele, muitas vezes, e desprezou, muitas vezes não disse nem Deus te abençoe, ou se você não teve coragem de parar, mas você intercedeu por ele, Deus tenha misericórdia desse
as drogas. E muitas vezes a gente está passando no semáforo, está passando aqui pelo bairro, ou eu lá embaixo no Camaragibe, ou no trabalho, ou na faculdade, todos os dias a gente se cruza por pessoas assim, que estão sedentas pela palavra de